No início de 2020, a Assembleia Legislativa de São Paulo aderiu ao Pacto pela Primeira Infância. A nossa convidada do Alesp Conecta de hoje é Marina Bragante, que conta aqui como o tema é debatido no Palácio 9 de Julho. Fique agora com a íntegra da entrevista. Obrigada por ter vindo, ter aceitado falar desse tema tão gostoso e bem propício pra gente, né? Obrigada, Julie. Obrigada. É um prazer poder falar desse tema. Acho que esse tema, ele tem tomado um vulto, né, importante na sociedade, mas pra gente do gabinete da Marina Lô, ele é presente todos os dias, assim. Então é um tema que é muito caro para a equipe, é muito caro para a deputada que está agora de licença maternidade. Sim. Nasceu a filha dela, a segunda filha dela em dezembro, finalzinho de dezembro, a Lara, então ela está de licença maternidade. Mas é um tema que a gente vem investindo tanto as emendas quanto o projeto de lei da Marina, aquele que a gente tem trabalhado bastante no primeiro ano do mandato, trata da primeira infância. É um mandato que tem uma brinquedoteca ali no gabinete, enfim. Então, pra gente é um tema ótimo de vir falar. Então, peraí, vamos por partes, como diria, né? Vamos por partes. Agora, no início de 2020, a Assembleia Legislativa de São Paulo aderiu ao Pacto pela Primeira Infância, que já existe aqui em todo o Brasil. Une agora o Legislativo Paulista com mais 98 entidades públicas e privadas. Sim. O quanto, Marina, isso eleva o nível da Assembleia nesse sentido de cuidar das crianças nessa primeira infância, quem não sabe, de 0 a 6 anos. Sim. Julie, na verdade, isso por si só não eleva, né? Acho que ele traz luz e foco para o tema. E do ponto de vista do mandato da Marina, o que a gente espera é que a gente possa ter iniciativas legislativas mais qualificadas, com um olhar específico para a primeira infância. Tendo a clareza, não sei se todo mundo que está escutando a gente sabe, que já tem muitos estudos que apontam que investir na primeira infância é o melhor investimento público, porque isso dá retorno para a sociedade, dá retorno para aquela família e, obviamente, dá retorno para aquela criança que pode se desenvolver integralmente. E são nesses primeiros anos, Sim. né, que as questões cognitivas, emocionais, Exato. motoras, enfim, se desenvolvem com um afinco, né? Claro que durante toda a jornada aí de escola das crianças isso acontece, mas essa primeira infância que talvez tenha em algum momento ficado longe dos olhos de poder público ou de outras questões, por isso essa questão do Pacto da Primeira Infância. Lembrando que a deputada Marina Lô lançou a primeira frente parlamentar aí, né? Uma novidade dentro do Parlamento Paulista em 2019, que foi justamente a frente parlamentar da primeira infância. Então, como a Marina falou pra gente agora nesse começo de programa, é um ponto essencial no mandato da deputada, é um dos pilares ali do mandato. Sim. Então, você falou que a Assembleia estar dentro desse pacto, vocês esperam que ajude a melhorar as questões de debate, enfim, mas vocês já começaram isso desde o ano passado. Queria que você contasse, então, para a gente ir contando por partes, como eu falei, como surgiu a ideia dessa frente parlamentar. Você já falou que é a base ali do mandato, mas queria que você contasse como é que foi durante o ano de 2019 com os outros parlamentares que a gente tem aqui. Daqui a pouco eu vou passar a listinha de quem participa também da frente. Sim. Tá, deixa eu só aproveitar que eu acho que tem uma parte importante da resposta que você me pediu olhando para o ponto de vista da Alesp, né? O que significa para a gente aqui dessa Casa Legislativa, que além de qualificar o debate, acho que também tem uma discussão de como é que a gente faz para provocar com um número maior de emendas que sejam investidos em programas, em projetos que tratem da primeira infância. E quem sabe, daí isso, assim, não conversei com a deputada, enfim, mas tem uma provocação nossa que a gente não tem uma comissão de defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? Que tem no nível municipal e no nível federal. E acho que talvez essa pode ser uma provocação importante da Alesp como resposta ao pacto. E com esse debate que a gente sabe que é uma casa para se trazer esse tipo de debate. Exato. Então, como foi a ideia da frente? O que surgiu? Quando a Marina saiu candidata, ela foi pensar temas que fizessem sentido do ponto de vista da vida pessoal dela, do que ela tinha trabalhado, do que ela acredita para o mundo, porque é assim que você defende, né? Defendendo seus valores. Mas também olhando provocações para a relação do Estado com a sociedade e com os municípios. E a primeira infância, ela é geralmente entendida como um tema do município, que é quem cuida da creche, que é quem está mais próximo da família, da mãe, das crianças, enfim, e pensa, ou às vezes não pensa, infelizmente ainda, um espaço para que essas crianças possam circular ou se divertir numa praça e tudo.
E o governo do estado geralmente não fica responsável pela primeira infância. Então, acho que a Marina pensou que talvez esse fosse um jeito de provocar uma nova relação do estado com os municípios, um investimento que não é necessariamente comum, né? Ele não se dá como outros investimentos estaduais já vão direto para o município. Esse é um tema diferente, que faz todo sentido do ponto de vista do investimento no cidadão. Sim. E que ajuda uma outra relação, um outro formato de relação, que são os consórcios municipais. Então, como é que a gente faz para o Estado provocar também consórcios municipais para pensar os municípios de pequeno e médio porte, pensarem como é que eles atendem às demandas das crianças e de suas famílias. A Marina tem uma pauta muito importante, que é a inovação do mandato, né? A inovação do ponto de vista da relação do legislativo com a sociedade, e imagino também que a gente tem encontrado inovações em outros lugares. E esse é como é que a gente traz um tema que é conhecido normalmente por ser municipal para a esfera estadual. Para a esfera estadual. E daí, para isso, a gente pensou, então vamos usar a frente parlamentar, que é um instrumento que todos os deputados têm. Para provocar a sociedade civil a vir com a gente pensar outras formas de atuar. Para provocar o governo também, né, a vir discutir com a gente o que eles têm feito. O governador João Dória, quando prefeito da cidade de São Paulo, investiu bastante na primeira infância. Então, para a gente, isso também podia ser uma relação significativa com o governo. Poderia se abranger para o Estado. Exato. Já que hoje ele é governador. Tendo clareza de que a gente não é nem situação, nem oposição. A Marina tem, assim como a Rede, uma postura de ser independente. Mas a gente tem claro que tem temas em que a gente deve convergir, e a primeira infância é uma delas. Então, para a gente foi a frente a um formato de provocar outros atores a estarem junto com a gente, pensando e repensando como é que a gente garante a prioridade absoluta para as crianças e para as crianças de São Paulo. E você falou, né, enquanto prefeito, o João Dória fez, né, olhou para essa primeira infância. Agora, hoje ele está como governador. Mas para quem nunca se atentou a escutar um pouquinho sobre esse tema e tudo mais, aqui no estado, principalmente aqui no estado de São Paulo, óbvio, a gente está falando daqui. Como é que hoje funciona essas questões de cuidado com a primeira infância no estado de São Paulo? Vai bem, não vai bem, pode melhorar, tem que melhorar? Como é que você pode contar pra gente? Eu acho que vai bem e pode melhorar. Tudo depende do ponto de vista que você olha, né? Se a gente for olhar do quão rico o nosso estado é, do quão avançado a gente tem a possibilidade de ser, a gente pode e deve melhorar muito. Assim. Quando a gente olha para as crianças, tanto das crianças da cidade de São Paulo, que é, obviamente, a maior cidade, que tem um grande investimento, tem uma rede enorme de assistência social, educação, saúde, mas ainda não dá conta da demanda toda. E quando dá, pode ser muito melhor qualificada. Quando a gente olha para o interior, também tem questões típicas do interior, que acho que o Estado ainda não dá uma resposta adequada. E, de novo, quando eu falo do ponto de vista da educação, da saúde e da assistência. Que acho que são 3 políticas sociais em que a primeira infância está muito próxima e tem sido discutidas e provocadas a pensar novos programas, novos projetos, novos formatos de políticas públicas. E a gente tem que lembrar aqui, só para quem está ouvindo, vendo a gente… Tem gente que ouve e vê a gente que já conhece os trâmites do legislativo. Tem gente que ouve e vê a gente, mas que nunca ouviu falar de legislativo ou das coisas que acontecem por aqui. Por isso que a gente está aqui como se fosse uma aulinha explicando direitinho como funciona. Você falou de educação, de saúde, né, de assistência. Ainda falta muita coisa para que essas crianças, né, consigam ter uma creche adequada, consigam ter um período adequado dentro dessa creche, não só um período em que a mãe precisa sair correndo de um lado para o outro para dar conta dessa criança. Saúde, essa questão, as crianças no nosso estado conseguem ser atendidas com prontidão, com rapidez, sem precisar usar convênio, né? Assistência, essas crianças ainda estão vulneráveis a quê? Sim. Ainda falta. Tem sempre uma discussão quando a gente fala de política pública, que ainda que falte creche para uma criança, está faltando. E como essas crianças são prioridades absolutas, tanto na nossa Constituição como no ECA, o poder público tem que dar conta delas. Sim. Mas quando você olha no total e vê qual era a demanda e quanto é hoje, a gente caminhou muito, muito.
É que a gente está falando de vida, então essa palavra é muito dura. Mas é quase irrisório a demanda que ainda falta. Tá. Mas ainda falta e o Estado é responsável por isso. O Estado, o município e o governo federal. Somos todos e a sociedade, a família, somos todos responsáveis por isso. Então ainda falta. Acho que falta creche, com certeza. E tem um desafio, porque a gente está falando para 645 municípios, né? Que são do estado de São Paulo. Sim. E a gente tem Borá, que tem mais ou menos 700 habitantes. E a gente tem São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes. Então, é pouquinha a escala entre uma coisa e outra, né? Quase nada de diferença. Então, como é que você pensa políticas para essas diferentes cidades e diferentes demandas? É um grande desafio. E, de novo, a gente tem São Paulo, que todo mundo mora… Óbvio, tem Marcilac, Parelheiros, que é mais distante. Tem zonas rurais ainda na cidade de São Paulo. Mas a gente tem um conglomerado ali no centro que é cheio de gente, estende um pouquinho e vai ficando menor. Mas quando você olha pro interior, tem áreas rurais em que as crianças, como é que elas acessam a escola? Sim, que não é necessariamente no município delas, como é que tem esse que ir para outro transporte município, é feito? enfim, é uma dinâmica totalmente Exato. diferente dentro da cidade. Isso quando a gente está olhando com muitas aspas, o que a gente pode chamar de ciclo normal da vida, né? Para aquelas crianças que têm uma família, que têm acesso à creche, que conseguem ir para a creche e tudo. Quando a gente olha para crianças que estão mais vulneráveis, e daí estou falando, são vítimas de abuso, exploração sexual, trabalham e não pode, né? São vítimas do trabalho infantil, não tem uma família que, por diversos motivos, consegue dar a atenção necessária para ela naquele momento. Então, às vezes, por um período de tempo é indicado que ela seja encaminhada ou para uma família acolhedora, que é um formato de política da assistência social para acolher crianças, ou para um abrigo. Enfim, aí também falta. E também é um desafio enorme para cidades de pequeno e médio porte, conseguir. Porque não tem orçamento na cidade que justifique abrir um abrigo, mas tem 2 crianças. Então, como é que você faz com essas 2 crianças? E acho que tem uma parte importante que é… A gente já tem clareza hoje em dia de que é preciso investir no vínculo dessa família, dessa criança com a sua família. Ainda que naquele momento a família esteja cheia de coisas e problemas e desafios e que a gente fale, nossa, é muito difícil esse ambiente para essa criança… Os estudos mostram que é importante que ela esteja próxima da família dela. E que a gente cuide do vínculo para não romper. E aí então, você se ela vai para uma outra cidade… Você corta isso. Você tem que garantir que a família possa vir visitar. Então, tem um transporte que é municipal ou de um consórcio de municípios. E a gente não imagina toda a dinâmica que precisa ser feita para garantir esse atendimento. A Marina está falando uma coisa muito importante para a gente. A gente não pode olhar só a cidade de São Paulo. A gente tem que ter… na verdade, os nossos gestores públicos têm que ter um olhar específico, cada um para a sua região, né? Até porque os 94 deputados vêm cada um de uma região. Então, voltar essa questão de política pública, de como pensar isso… nos mínimos detalhes, mas nas suas regiões. É isso que você me diz nesse primeiro bloco, né? Acho que a Assembleia tem esse desafio e é por isso que tem 94 deputados que… Normalmente as pessoas hoje em dia falam assim, mas é muito deputado para não fazer nada. Não. É super importante que a gente tenha uma representatividade das dificuldades e desafios do Estado. Porque a Marina, que é uma deputada de São Paulo, não conhece as demandas de Votuporanga, de Botucatu, de Campos do Jordão, que é aqui perto, mas ter os representantes de cada Isso. região, não tem jeito. Estou conversando com a Marina Bragante, ela é psicóloga, está como chefe de gabinete da deputada Marina Elô. Falei para você que era um bate-papo, que a gente nem ia sentir o programa passar. O primeiro bloco já foi. Então, daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre primeira infância aqui no Alesp Conecta. Tá bom. Nesse primeiro bloco do Alesp Conecta, a chefe de gabinete da deputada Marina Elô, da Rede, contou sobre a Frente Parlamentar da Primeira Infância, lançada pelo mandato em 2019. Agora, no Alesp Conecta, a Marina Bragante conta para você como funciona a política estadual da primeira infância em todo o estado de São Paulo. A primeira infância é ali de 0 a 6 anos. Meu filho está quase chegando ali nos 6 anos. E eu vou contar bastidor, o Roberto sabe, a Dani que está ali na imagem sabe também que eu gosto de falar de bastidor. A gente estava falando primeira infância, eu falo assim, ai gente, eu tenho um filho, vai fazer 6 anos. Nossa, é uma coisa assim, eu acho que eu não dou conta, que não sei o quê. Aí vem a Marina e fala, eu tenho 3.
trigêmeos, a Lorena, a Olivia e o Lucas, de 1 ano e 4 meses. Super fácil. Super, ela tinha que falar sobre primeira infância aqui com a gente mesmo, não é? Pois é, eu sempre trabalhei desde 2008, não, desde 2010 eu trabalho com primeira infância. Uhum. E eles nasceram em 2018. Sim. E daí agora foi bom, agora sim, se eu já gostava de primeira infância, já estudava, agora eu sou total um caso de exato. Total, eu não tenho. Experimento todas as possibilidades dentro de casa com os 3. Mas é uma delícia, né? E vejo efetivamente assim que quando uma mãe, um pai, qualquer referência, qualquer pessoa de referência, não precisa ser a mãe ou o pai necessariamente, né? Mas que você se dedica a contar uma história para a criança, o quanto ela cresce com isso. Quando você chega em casa e tá de fato com ela, assim, cuidando, dando abraço, dando segurança para que ela saiba que ela pode se desenvolver, pode ir dar mais um passo para frente, sabendo que quando voltar você vai estar lá. Porque é isso que é cuidar da criança de 0 a 6 anos, né? É esse cuidado que possibilita com que ela se sinta confortável para se desenvolver integralmente, sabendo que ela tem alguém que vai estar lá se ela precisar e sendo estimulada a todo momento a conhecer novos vocabulários, experimentar novas palavras, novos sabores, novos cheiros. É essa a ideia de que as políticas para a primeira infância têm implicado assim os governos a pensar como é que o governo pode garantir que toda criança do estado e agora, enfim, do estado de São Paulo tenha acesso a uma política que cuide dela para que ela se desenvolva. Porque isso não é só para quem tem filhos. Nesse momento. É para quem está pensando, ou quem também não tem todo o direito de quem não quiser ter filhos, mas tem um sobrinho, tem alguém. Enfim, daqui a alguns anos, eles vão estar ali, né? Dizendo o que eles querem, o que eles não querem. A gente essas crianças são parte da nossa sociedade. Pois é, e às vezes falam, não, mas isso aqui é tema só de mães. Não é tema só de mães, né? É tema de pai, que o Roberto é pai também. Então, é tema de todo mundo. Não, e acho que tem uma parte da nossa sociedade que esse é um tema muito forte das avós, porque as avós cuidam muito das crianças ainda no estado de São Paulo. Sim, mamãe que eu diga aqui, é verdade. Minha mãe ajuda pra caramba. Das tias, dos tios, das irmãs mais velhas, dos irmãos mais velhos, porque também tem um movimento de como que a família cuida das crianças que estão chegando. Sim. E é isso, você pode escolher não ser mãe e ser pai, tá tudo bem, vai ser feliz. E é possível ser muito feliz sem ser mãe e ser pai. Mas a nossa sociedade só continua se a gente tiver crianças. Sim. Então é necessário que a gente cuide delas. E para garantir um futuro melhor do que o presente que a gente está, né? E a gente estava falando justamente disso. Por que vem o pacto pela primeira infância, né? Para justamente o poder público, ele tem que diagnosticar aí como estão cuidando dessas crianças, como vão cuidar, como podem melhorar, e como a gente falou isso aqui também no primeiro bloco. Mas a gente sabe que a deputada também tem um projeto de lei com relação a isso. Então, conta pra gente, Marina. Conto. A Marina, quando a gente chegou, ela tem algumas preocupações. Como a gente já falou, a primeira infância é uma das pautas, a inovação e a relação com o público e a política. E tem uma outra prioridade que é basear as decisões do mandato em dados e evidências. Então, por isso, ela já tinha estudado muito sobre o tema. Uma das pessoas do nosso mandato é especialista em primeira infância e foi contratada por isso, porque entende, porque conhece do tema. Tá. Então, a gente estudou um pouco e pensou que o Estado ainda não tinha uma política estadual pela primeira infância. E o porquê que isso é importante? Porque ela dá diretrizes para os municípios do estado de São Paulo de como a política para a primeira infância deve se desenvolver no estado. Ela provoca formas técnicas e intersetoriais de iniciativas legislativas também nos municípios. Tá. Ela provoca os municípios a pensarem sobre a primeira infância. A outra coisa que ela faz... Desculpa. Não tem problema. É identificar alternativas efetivas contra a crença de que o Estado não cuida da primeira infância. A gente quer que o Estado de São Paulo seja reconhecido como um Estado que está cuidando das crianças. E pensando novos formatos no regime de cooperação entre os municípios para que a gente repasse orçamento para o município ou para os consórcios, né? Quando a gente fala de pequenos, vou falar toda hora isso, porque em São Paulo isso é uma realidade muito presente. É uma realidade, tem os consórcios dessas cidades que se juntam para desenvolver políticas públicas. Exatamente. Então, como é que o Estado efetivamente cuida disso? E pensa... médio e longo prazo, né? Não fica assim, cada município vai fazendo o que quer. Ainda que eles devam fazer o que eles querem, a gente sabe que o Estado tem um conhecimento
grande e tem responsabilidade por orientar Eles esses têm que municípios saber da e onde repassar partir, orçamento. né? Eles têm que saber da onde partir, claro, cada um dentro da sua realidade. A gente está falando muito disso, das realidades do Estado, né? Sim. Então eles têm que ter, o que você está me dizendo é que tem que ter da onde partir. O Estado tem que dar subsídios para que esses municípios consigam desenvolver, então, alguma coisa Exato. que tenha a ver ali com a sua região. E daí é subsídio técnico, subsídio orçamentário. Técnicos seriam pessoas que entendem daquilo. E capacitação, né? Tem recursos na Secretaria de Assistência, por exemplo, que serve para capacitar os técnicos dos municípios. Então, como é que o Estado capacita os municípios para que eles executem a melhor política para aquelas crianças e para as demandas que eles têm locais. Isso é uma diretriz que o Estado pode dar a partir da política estadual. Tá. E hoje, quando você fala desse projeto de lei, como é que esses outros municípios já receberam isso? Vocês têm esse feedback? Né? De como é que chega isso para o gabinete, quando, né, isso foi lançado, quando isso aconteceu, o projeto de lei, como é que vocês têm esse retorno? Porque na mesma proporção que é importante vocês falarem, eu digo vocês não, todos nós falarmos sobre primeira infância, mas o gabinete atuando, né, com maior afinco, como é que você faz esse retorno? Como é que você seleciona esse feedback do que vem acontecendo? Tá. A gente não seleciona, a gente gosta de qualquer feedback. Se você é um município que quer falar com a gente, é super bem-vindo. Daqui a pouco a gente vai falar como entrar em contato aqui no gabinete. Não, mas a gente tem feito algumas coisas. A PEP chamou a atenção. Acho que a primeira infância é um tema que está nas redes sociais, está na imprensa. Então, muita gente, ainda bem, tem olhado para isso. As pessoas começaram a olhar mais. Então, tem alguns municípios que estão falando quando que a PEP vai ser aprovada, porque eu quero provocar essa discussão aqui no meu município. Então, por exemplo, o vereador Papa de Ribeirão Preto já provocou a gente para falar: vou fazer uma audiência pública para falar sobre a primeira infância. Queria muito que a deputada ou o mandato viessem falar sobre a PEP. Perfeito. O governo do estado também tem falado com a gente sobre a PEP para acompanhar, porque tem um desejo, eu imagino e espero, de sancionar a lei, porque de fato, assim, tem um movimento do Dória desde prefeito, a gente já falou sobre isso, né? De priorizar a primeira infância, e tem um movimento nacional que tem cuidado da primeira infância, então acho que tem esse cuidado. E tem outros municípios que a gente tem ido visitar, sempre falando da primeira infância. Então, os municípios pedem orientação. A gente fez um levantamento sobre o que já foi feito no estado de São Paulo do ponto de vista de política pública estadual. Então, São Paulo teve, junto com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, uma política que chamava São Paulo pela Primeiríssima Infância. E trabalhou em alguns municípios, até podia ter, não trouxe os números, mas enfim, em alguns municípios, e a ideia era como é que a gente une a rede desses municípios, da educação, saúde, assistência, e não só, ampliando, né, para outros atores locais, para pensar a primeira infância e discutir entre si como é que a gente pode mudar a demanda e melhorar a resposta à demanda. Sim. São Paulo também já teve, com a Fundação SEAD, um índice paulista pela primeira infância. Olha, não sabia. Inclusive, o mandato da Marina Elô destinou emenda para poder atualizar esses dados. Porque só tendo dados, você sabe… O último dado foi de… Você lembra, assim? Senão a gente corre no Google. 16? A gente corre no Google ali, olha. 16. Talvez 17. Não, foi 17, calma aí. 17, foi 17. Tá. Acho então, que 16, 17. Vai que seja por aí. Que seja de 3, 4 anos. É muito. Foi ótimo, porque atrás, foi uma iniciativa pioneira. E só assim a gente consegue saber da onde a gente está saindo e para onde a gente quer chegar. Mas não tem orçamento para atualizar. Então, o mandato da Marina destinou emenda para que isso acontecesse. Que seja atualizado. Exato. Tá. E daí junta pra gente o que é importante: dados e evidências, a primeira infância, e faz um casamento super importante. Você faz a união do que está sendo proposto. Então, você tem ali o subsídio dizendo, ó, aqui está acontecendo isso, aquele outro está acontecendo isso. Exato. Marina, eu sei que quando a gente é mãe, algumas questões ficam mais latentes pra gente normal. Faz parte do dia a dia. Por exemplo, como eu vou dar conta de tanta fórmula ou fralda? Praticamente isso. Olha, eu vou falar, gente, eu vou repetir. Foi uma guerreira, 3 filhos. Deixa eu deixar claro que eu uso fralda de pano. Porque 3 filhos é muita poluição pro mundo. Sustentabilidade também é uma pauta da Marina. Então… Muito bem, então a gente já anota aí, gente. Vamos falar outro tema aqui sobre sustentabilidade aqui na Lesp Conecta. Exato. Mas a gente está falando aqui, e você disse uma frase no primeiro bloco muito importante. Com crianças
no curso normal de vida com aquelas Normal, famílias, entre normal muitas entre aspas, por muitas favor. aspas, de vida que tem a família Talvez até onde a gente pode dizer estruturada, enfim, que tenha a condição de ir e vir para os lugares. A gente sabe que aqui em São Paulo, eu não conheço a realidade do interior, mas falando de cidade de São Paulo, me dói muito quando eu tô andando na rua, tô dentro do ônibus, ou que eu ando muito em transporte público, andando do ônibus, do carro, do que for. E eu vejo aquelas crianças em semáforos, as crianças na rua, pequenas. Eu fico pensando, poxa, eu consigo proporcionar ao meu filho certas coisas que talvez essas crianças nunca tenham na vida. Uhum. Eu sei que você já falou um pouquinho disso, das questões de políticas, de como se olhar. Mas, efetivamente, como é que a gente consegue conscientizar esses pais que já estão nas ruas ou já vivem nessa situação de vulnerabilidade e que também não se sentem vistos pelo poder público? Não e se que sentem, não, muitas vezes não são. Não são. E passa isso para as crianças, e essas crianças vivem nesse meio achando que é normal. Como é que a gente olha para eles? Acho que, em primeiro lugar, a gente precisa conseguir olhar. E tem muita gente que não vê. Uhum. Quando a gente já consegue olhar e entender que isso é responsabilidade de todos nós, e não só dos pais daquelas crianças ou do poder público, é responsabilidade de todos nós. Uhum. Já é um grande avanço. Vou falar um pouco da política de assistência social, que é quem tem a prerrogativa de cuidados das pessoas em situação de vulnerabilidade. Uhum. E a gente tem, então, o CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, e tem os CRES, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Tá. Esses dois equipamentos públicos são a porta de entrada para a política de assistência. Uhum. E daí, quando você tem acesso ao CRAS, você tem acesso a programas de transferência de renda, que podem ser o Bolsa Família, ou Renda Cidadã, Tá. que é o programa do Estado, ou Ação Jovem, que também é outro programa de renda do Estado de São Paulo, Uhum. que ajuda a família a minimamente ter uma sobrevivência. E acho que isso é muito importante falar, porque ninguém quer viver de Bolsa Família. E eu faço questão de frisar isso aqui, porque senão a gente fica criando um fantasma de que as pessoas não querem trabalhar e querem viver de Bolsa Família. E Bolsa Família, eles ganham 150, 170 reais. Ninguém quer viver assim. As pessoas querem ter possibilidade de se organizar para conseguir um trabalho e fazer o que quiser da vida delas. Então, o CRAS e o CRES têm a responsabilidade de trabalhar com isso. Eles têm a responsabilidade de trabalhar com os equipamentos da rede local para poder garantir o acesso daquela criança ou daquela família aos equipamentos de saúde, educação, esporte, lazer, cultura. Quando tem, porque não são todas as cidades que têm, nem todas as regiões que têm. E trabalhar muito no vínculo dessa criança com esses pais. Às vezes, pegar na mão e ensinar mesmo como a ser pai. E daí isso não é único e exclusivamente para famílias em situação de vulnerabilidade. Porque a gente tem família com muito dinheiro que não sabe ser pai e ser mãe, porque é um mega desafio e é bem difícil, assim. E é muito assustador e você, às vezes, é paralisante. Então, a gente precisa garantir que o Estado tenha o cuidado de entender quais são as demandas de cada uma das famílias. O que não é fácil. O orçamento da assistência, se você pegar, ele cai a cada ano. Fica aqui uma crítica e um pedido para que os gestores públicos olhem para a assistência social. E a gente tem vários equipamentos na ponta que são responsáveis por acolher essas famílias, né? Tanto equipamentos onde você pode ter um encontro de grupo, que fortalece internamente para que você se sinta confortável para sair de uma situação que é ruim. Tem equipamentos de saúde, porque às vezes, de fato, é preciso intervir na saúde daquela criança e daquela família. Tem o sistema judiciário inteiro, que pode ser um super parceiro. Nem sempre mas muitas vezes e provoca discussões no executivo, né? No poder executivo muito importantes. Lembrando que o Pacto pela Primeira Infância é coordenado justamente pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente precisa deixar claro isso, né? Não, acho que o judiciário tem um papel muito importante nessas discussões de como que a gente
força o Estado, por exemplo, a ter planos estaduais de prevenção ao abuso e exploração sexual, que significa de colocar todas as secretarias do Estado para olhar para essa demanda e pensar como é que a gente vai funcionar para daqui a 5, 10 anos. Porque a gente está falando de vulnerabilidade, essas crianças estão ali, né? Quando você fala de abuso, quando a gente fala, né, de trabalho infantil, elas são crianças, elas não sabem efetivamente o que se passa para elas, né? Ou estarem ali no farol, ou estarem com uma outra situação. Então, é preciso que todos se unam por esse bem comum e que olhem. E nós, sociedade, é o que você falou, olhe e veja. Porque são duas coisas diferentes, né? Você olhar e ver são duas coisas diferentes. E tem um outro ator que é muito importante, que a gente falou pouco, porque, de fato, ele tem feito muito pouco. E quando faz, do meu ponto de vista, não tem feito muito bem, que é o governo federal. Que é quem dita a política e quem cuida do sistema único, tanto da saúde quanto da assistência social. E é quem repassa orçamento, é quem garante que os estados e os municípios tenham orçamento e diretriz suficiente para acolher todas as demandas. E nos últimos anos, ele, de fato, não tem feito isso. No último ano, então, piorou bastante. Então, como é que a gente dá a prioridade que é necessária para as crianças e para os adolescentes do ponto de vista de orçamento e diretriz do governo federal, estadual, que é por isso que a Marina apresentou a PEP, e dos municípios com a sua autonomia. E a gente sabe que o Alesp Conecta provoca também esse gostinho de quero mais. Porque a gente está falando, eu já vou falar que acabou. Mas eu sei que a agenda de vocês é corrida e tudo mais, mas eu quero ainda falar mais um pouco sobre isso. A gente vai ter que marcar um outro programa, óbvio, para a gente falar um pouco mais, entrar em outros assuntos. Mas, Marina, eu te agradeço por esclarecer muita coisa que talvez muita gente não soubesse. E esse é o nosso intuito aqui no Alesp Conecta, é levar informação para todo mundo, para quem já conhece, para quem não conhece. Agora, quem quiser entrar em contato e saber mais sobre primeira infância ou qualquer outro projeto da deputada, como é que faz? Tá ótimo. Antes, eu só corrigir um dado, porque o último índice paulista pela primeira infância foi em 2015, não em 2017. Então faz mais tempo ainda. Para garantir, entra na Fundação SEAD, pega os dados que tá lá. Como é que faz para entrar em contato com o gabinete da Marina? A gente tem o Instagram da Marina, que é marina.elou, HELOU. Tá. Tem o Facebook da Marina, se você procurar pelo arroba, é @eu sou Elou. Tá. De novo, HELOU. Perfeito. Tem um e-mail que é mandato@marinaelou, HELOU. Boa, gosto que ela repete certinho. A gente tem um WhatsApp, que eu não sei de cor, mas a Carol já pega. E tem o telefone do gabinete. 30. Qual que é o começo? Eu nunca sei. Você pode. Vamos facilitar. www.al.sp.gov.br. Tem lá listinha de deputados, aparece deputada Marina Elô. Exato. E você acha os números do gabinete. E o gabinete, tudo tranquilo. Vou fazer propaganda. O gabinete é aberto. A gente tem feito muitas experiências, que é por de relação e contato e oficina, workshop, pensando como é que a gente desmistifica o orçamento, a política para o cidadão. Então, venha participar, porque o nosso mandato só faz sentido se vocês estiverem conosco, de fato. Legal, ela vai dar o WhatsApp e a gente encerra antes que o Roberto me olhe e fale assim, pelo amor de Deus, que tinha que dar. 3886-6084. Repita. É o mesmo número do gabinete. Tá. Repita. 3886-6084. Queria agradecer em nome da deputada Marina Elô, que volta no final de abril. Pode convidar ela para vir, que ela também manda então super pronto, bem. Olha, já está registrado aqui. Ela vai adorar vir falar da primeira infância. Falou que ela vem, então ela vem. Garanto. Ótimo. E a gente fala muito mais sobre isso. Obrigada, Marina. Obrigada, Carol, por ajudar a gente. Roberto. O Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Quer rever os nossos programas? Entre no YouTube da Rede Alesp. Até o nosso próximo programa.